O programa Saber Direito desta semana é com o professor Arthur Guerra. O curso é sobre direito eleitoral. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, estamos de volta então com o nosso curso de Direito Constitucional, ressaltando aqui direitos políticos e direitos eleitorais previstos na Constituição do Brasil. Meu nome é Arthur Guerra, professor de Direito Constitucional e Direito Eleitoral, advogado, e hoje nós vamos dando continuidade ao nosso tema, trabalhando uma situação extremamente importante dentro da compreensão dos direitos políticos e dos direitos eleitorais, que é justamente a privação desses direitos políticos. Nas aulas passadas, nós tivemos a oportunidade de analisar como que um sujeito adquire os seus direitos políticos, como que ele caminha na sua capacidade eleitoral ativa, né, a partir do momento em que ele tem esses direitos políticos e, inclusive, analisando a situação da elegibilidade, que, como vimos ali, destacadamente, no artigo 14 da Constituição, nós temos 6 incisos que tratam dessa inelegibilidade, dessa situação de elegibilidade. Agora, vimos ainda a situação da inelegibilidade, que são situações concretas ou condições pessoais que impedem que um sujeito que é elegível consiga se candidatar. Isso porque, eventualmente, quando o sujeito preenche os requisitos de elegibilidade, uma situação como o analfabetismo, ou como a sua conscrição ao serviço militar, ou até mesmo pelo fato de ele já ter sido chefe do executivo 2 vezes seguidas, impede que esse sujeito desempenhe normalmente a sua situação de candidato, sendo que ele se torna inelegível de maneira absoluta ou inelegível de maneira apenas relativa quanto a alguns cargos ou em determinada eleição. Hoje, nós teremos a oportunidade de analisar especificamente a questão da privação dos direitos políticos, qual seja, uma hipótese em que o sujeito, enquadrando em alguma daquelas situações, ele fica impedido de exercer a sua capacidade eleitoral passiva ou ativa de alguma maneira, de maneira definitiva ou de maneira apenas temporária. A Constituição estabelece, portanto, no seu artigo 15, as situações de perda e suspensão de direitos políticos. Nos incisos ali trazidos, nós vamos, então, analisar cada uma delas para fazer essa diferenciação. Eu digo assim justamente porque, a partir do momento em que o artigo 15 se inaugura, ele já traz uma noção que coaduna com o Estado Democrático de Direito, coaduna com a Constituição de 88, que se coloca como uma democracia, impedindo que os direitos políticos sejam retirados do sujeito de maneira arbitrária. É importante entender que direitos políticos são direitos fundamentais, qualificam-se como uma espécie de direitos fundamentais e que, portanto, esses direitos fundamentais previstos na Constituição só podem ser cerceados através de um dispositivo próprio da Constituição, que limite esse direito, ou, se não, através de uma autorização da Constituição para que a lei o faça. Assim, é que a privação de direitos políticos encontra no Brasil todas as suas hipóteses previstas dentro do próprio texto constitucional. Ou seja, quando a Constituição dá um direito fundamental com uma mão, é ela mesma quem tem que, eventualmente, diminuir, cercear ou regrar esse direito com a outra mão. Os direitos políticos funcionam assim. Eles não podem ser retirados por atos infraconstitucionais, por atos institucionais, por decretos, portarias e etc. de um poder executivo que eventualmente assuma esse poder no Brasil. Isso era uma situação de cassação de direitos políticos inviável hoje no texto constitucional de maneira expressa, ainda que todo estudante de direito tenha esse conhecimento básico de que a Constituição é o Estatuto Supremo de uma sociedade e que nenhuma outra norma existente dentro do ordenamento lhe possa contrariar. O artigo 15, desde seu anúncio inicial, ele já começa falando: é vedada a cassação de direitos políticos, permitindo, entretanto, que esses direitos políticos sejam privados de 2 maneiras, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de. Esse só se dará nos casos de já remete à ideia de que as hipóteses de cassação de de perda ou suspensão de direitos políticos estão todas dentro da Constituição. Não há a possibilidade de que leis ordinárias, complementares e outras espécies normativas previstas no ordenamento brasileiro atual também façam essa privação de direitos políticos como um todo. Os direitos políticos, portanto, podem ser privados ou pela suspensão ou pela perda definitiva.
Observe, entretanto, que apesar de o Constituinte ter sido bastante inteligente no momento em que colocou que é vedada a cassação de direitos políticos, ele, por outro lado, deixa à margem da doutrina, à margem da interpretação, a ideia de se saber quando é uma perda e quando é uma suspensão de direitos políticos. Cabe, então, analisar doutrinariamente da seguinte maneira. Se a privação de direitos políticos se dá de maneira definitiva, isso significa que nós temos ali uma perda de direitos políticos. Se a privação se dá apenas de maneira temporária, com o tempo previsto, ou mediante a satisfação de uma condição pessoal, nós temos ali uma mera suspensão de direitos políticos. Num caso ou no outro, o indivíduo não pode ser enquadrado como um cidadão brasileiro mais. No caso ou no outro, os seus direitos políticos não estão em pleno gozo e, portanto, ele não gozaria, por exemplo, da elegibilidade, não havendo que se falar sequer em inelegibilidade. Um sujeito com os direitos políticos suspensos ou perdidos, ele não se enquadra como cidadão, podendo eventualmente se enquadrar como ainda um nacional brasileiro, como veremos a seguir. Bom, então nós temos ali 5 incisos tratando da privação dos direitos políticos. Então vem, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... temos ali incapacidade civil absoluta, perda da nacionalidade, temos a condenação criminal transitada em julgado, temos as hipóteses de condenação em ações de improbidade administrativa, enfim... ou a escusa de consciência, deixar de cumprir uma obrigação geral a todos imposta. Enfim, quando falamos assim, vamos ter que fazer essa diferenciação entre o que é suspensão e o que é perda de direitos políticos. Mas antes, vamos ouvir uma pergunta de um estudante de direito que fala sobre o tema com a gente. Olá, professor. Meu nome é Mônica Rodrigues e a minha dúvida é: qual é a diferença entre a perda e a cassação de direitos políticos? Muito obrigado, Mônica, pela sua pergunta, sua participação. Bom, na realidade, há uma semelhança entre elas. Por quê? Porque em ambas as hipóteses a pessoa deixa de exercer, o cidadão deixa de exercer os seus direitos políticos em caráter definitivo. Ele não terá mais os seus direitos políticos. Entretanto, a distinção é com relação à norma ou o ato que institui essa forma de privação definitiva. Na cassação, como disse a vocês, o ato é arbitrário, é um ato inconstitucional na medida em que norma infraconstitucional acaba por restringir um direito fundamental. Já na hipótese de perda, que também tem um caráter definitivo, nós percebemos que uma norma infraconstitucional não faz essa modificação. As regras para a perda, que é definitiva, estão todas inscritas dentro do próprio texto da Constituição. Bom, então vamos analisar cada uma das hipóteses de perda e de suspensão para fazer essa diferenciação. E aí, eu vou me furtar mais uma vez de seguir a ordem estabelecida pelos incisos. Por fins didáticos, vamos tentar seguir aqui uma outra disposição da Constituição. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, primeira hipótese, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os efeitos da sentença penal condenatória. Essa hipótese, então, ela prevista na nossa Constituição no artigo 15, inciso 3º, ela vai trabalhar exatamente a noção de que aquele sujeito que não soube conviver com as regras de um Estado democrático de direito, a ponto de ofender-lhe o ordenamento jurídico em termos de tipificações criminais, ele não é um sujeito que possa continuar exercendo a sua vida político-eleitoral de maneira natural. Quando eu falo assim, é porque a Constituição revela que a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durar os seus efeitos, promove uma privação dos direitos políticos, mas nós devemos conciliar esse dispositivo com outros da própria Constituição. O primeiro deles, o princípio da inocência. O princípio da inocência é aquele que determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E ser considerado culpado tem uma expressão muito importante na medida em que o sujeito não pode ser privado de nada em sua vida enquanto não haja efetivamente uma condenação criminal transitada em julgado, qual seja, aquela sobre a qual não caibam mais recursos. Assim, é que a própria Constituição, no artigo 15, inciso 3º, já determina condenação criminal, mas não de qualquer tipo, apenas aquela transitada em julgado. Isso que eu estou falando é uma regra que serve para a privação de direitos políticos em geral. Um sujeito que está com os direitos políticos privados, ele não pode nem votar, nem muito menos ser votado. Por quê? Porque ele não está enquadrado na qualidade de cidadão. É diferente da situação que eu disse nas aulas passadas a respeito da inelegibilidade.
A Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010, ela estabelece que um sujeito, por exemplo, que seja condenado por um órgão colegiado, mesmo que não de maneira transitada em julgado, mesmo que não por sentença definitiva, por decisão definitiva, ele, naquele julgamento colegiado, já se torna inelegível. Imaginemos a situação dos prefeitos, cujos crimes são processados originariamente nos tribunais. Um prefeito que tem o seu processo iniciado num tribunal, né, por um crime que tenha cometido, se for um crime comum, perante o Tribunal de Justiça Estadual. Se for um crime federal, um desvio de verbas federais, do SUS e etc., perante os TRFs, né? Se for um crime eleitoral, perante o Tribunal Regional Eleitoral. Veja, esse prefeito é de se refletir se o seu foro seria privilegiado, se é adequado o termo foro privilegiado. Não, mais adequado seria foro especial, porque não é em nada privilegiada essa prerrogativa de o sujeito ter uma instância suprimida. Quando, ao contrário do cidadão comum, que processado perante a primeira instância, ainda tem a chance desse julgamento ser corrigido perante um tribunal. Somente se corroborado, se confirmado pelo tribunal, é que ele se tornaria inelegível. Já o prefeito não. Na sua primeira condenação perante esse tribunal, que é um órgão colegiado, ele já se enquadraria numa situação de inelegibilidade. Ou seja, ele pode até continuar votando, mas ele não pode ser, por exemplo, votado mais. Portanto, a condenação criminal transitada em julgado, ela vai trazer consigo uma consequência. Outro princípio que deve ser trazido para essa consequência é a ideia de que as penas no Brasil não têm um caráter perpétuo e de que as penas no Brasil elas têm um caráter pedagógico. Quando o sujeito é condenado, não é para que o Estado lhe imponha uma sanção cruel, uma sanção nem também em caráter perene, né? A realidade é que as penas têm um caráter apenas pedagógico, porque durante aquele tempo o sujeito refletirá sobre os seus atos, eventualmente, e eventualmente se corrigirá a ponto de se reintegrar à sociedade. Assim, a previsão da suspensão dos direitos políticos, né, dentro do artigo 15, inciso 3º, coloca que a privação dos direitos será apenas enquanto durarem seus efeitos. A sentença penal condenatória, ela não tem apenas o efeito de colocar o sujeito na cadeia, vamos dizer assim, né? Ela não tem apenas o condão de restringir a liberdade de locomoção. Vários são os efeitos da sentença penal condenatória. Dentre esses efeitos, nós temos sim o de restrição da liberdade. Muitas vezes acontece, por exemplo, de um sujeito que foi condenado passar um tempo efetivamente preso e depois ser colocado ou receber o benefício do livramento condicional. Certo é que o fato de livramento condicional ter sido oferecido, ter sido concedido, né, essa prerrogativa ter sido concedido ao condenado, não faz com que seus direitos políticos se restaurem automaticamente. Eu quero dizer que se um sujeito seja condenado lá, suponhamos, por 10 anos, e aí cumprir uma fração dessa pena, é colocado em liberdade condicional. Por quanto tempo seus direitos políticos ficariam privados? Pelos 10 anos. Não apenas porque se extinguiu um dos efeitos da pena, os outros não deixam de existir. Quais outros, Arthur? Por exemplo, o fato de o sujeito ter que comparecer periodicamente perante o fórum, de eventualmente não poder sair da comarca, etc., são outros efeitos da sentença penal condenatória transitada em julgado. Um outro ponto importante é que se o sujeito eventualmente recebe nos juizados, etc., se ele recebe alguma forma de acordo em que ele efetivamente nem é processado, em que efetivamente ele nem é apenado, ou seja, em que não há uma sentença penal condenatória, não há que se falar também em privação dos direitos políticos. Certo é que se temos que definir essa situação como perda ou suspensão, fica claro que se trata de uma hipótese de suspensão, porque uma vez adimplido o critério do cumprimento das exigências da sentença penal condenatória, o sujeito volta a gozar normalmente dos seus direitos fundamentais, dos seus direitos especificamente políticos, podendo novamente votar, ser votado sem problema nenhum. Não vamos confundir ainda a situação dos presos provisórios. Os presos provisórios, eles continuam com seus direitos políticos ativos. Eles continuam tendo a possibilidade de votar, de votar e até mesmo de serem votados. Por quê? Porque ainda não houve nenhuma sentença transitada em julgado. Assim,
os presos até gostariam muito de sair para poder votar. Entretanto, não há essa estrutura estatal a ponto de colocar para eles a saída da cadeia ou de onde estejam atualmente para irem votar e voltar, retornar para a sua cela. O Estado tem praticado algumas condutas no sentido de possibilitar e de viabilizar esse direito fundamental, que é o direito de votar, né? Criando sessões eleitorais até mesmo dentro dessas casas de internação provisória. O próximo dispositivo diz respeito a mais uma previsão constitucional de privação de direitos políticos. Qual seja? O que eu quero retomar agora é justamente o que diga respeito à incapacidade civil absoluta. A incapacidade civil absoluta, prevista no artigo 15, inciso 2, ela é mais uma hipótese de privação dos direitos políticos, que não se confunde com a cassação. É de se refletir, primeiro que a Constituição já remeteu ali exatamente ao próprio Código Civil as hipóteses de incapacidade. Observe que eu estou falando aqui especificamente de incapacidade de natureza civil. Portanto, é legítimo que o Código Civil estabeleça quais são essas situações. O artigo 3º do Código Civil cria essas situações em que um sujeito é absolutamente incapaz. E lá no artigo 3º do Código Civil, nós temos 3 hipóteses. Quem são os absolutamente incapazes, né? Grosso modo, o menor de 16 anos. Como vimos, pessoal, essa regra não altera em nada para nós aqui os direitos político-eleitorais. Por quê? Porque o menor de 16 anos, ele não é cidadão. E se ele não é cidadão, ele não tem direitos políticos. Se não tem direitos políticos, ele não tem o que perder. O menor de 16 anos, ele encontra na Constituição a possibilidade de se tornar cidadão, não na Constituição, perdão, nas normas infraconstitucionais, a possibilidade de fazer a sua inscrição eleitoral com 15 anos, apenas se ele fizer 16 anos entre a data última do alistamento e a data das eleições. Como falamos em aulas passadas, esse é o instituto do quase alistamento. Nesse sentido, um jovem com menor de 16 anos não se enquadra na hipótese de incapacidade civil absoluta que possa levar à perda dos direitos políticos ou à suspensão dos direitos políticos. Sobram 2 incisos dentro do Código Civil, no seu artigo 3º, para se dizer quando que o sujeito é civilmente incapaz. E lá, todos nós sabemos, é civilmente incapaz, absolutamente incapaz, aquele que não possa expressar a sua vontade ou aquele que, ainda que por causa transitória, enfermidade, não consiga expressar essa sua vontade. Observe, o próprio Código Civil confia na recuperação desse sujeito. Confia que, ainda que hoje ele seja incapaz, ele possa retornar a uma situação ou ele possa, pela primeira vez, ter uma situação em que ele vai se tornar apto ao desenvolvimento dos atos da vida civil. Suponhamos uma situação trágica em que um sujeito é atropelado e atropelado ele entra num estado de coma. Durante o coma, não basta quem se aproximar entender que ele efetivamente é incapaz. É necessário, depois disso, que aquele sujeito, através de um de seus parentes, através de um dos legitimados pelo Código Civil, vá até a Justiça. Chegando na Justiça, se promova a um processo de interdição. Se o juiz entender que é o caso de interditar aquele sujeito, os seus direitos civis se tornam esparsos e, portanto, ele não pode desempenhar mais os atos da vida civil. Dali sai um ofício e esse ofício é encaminhado para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, então, vai proceder da seguinte maneira. Vai pegar aquele alistamento eleitoral do sujeito e vai suspendê-lo. Na prática, vai mesmo pegar aqueles direitos que ele tem e colocá-lo em separado dos demais. Vai pegar aquele alistamento e colocá-lo em separado dos demais. Nesse sentido, quando o sujeito se curar, quando ele voltar a se expressar e efetivamente também não é automático o seu retorno à vida político-eleitoral. Na realidade, esse sujeito vai precisar ir a juízo, naquele mesmo juiz que o interditou, promover a sua regularização, readquirir os direitos civis e, portanto, se tornando um civilmente capaz, a Justiça Eleitoral toma conhecimento disso e, efetivamente, deixa que ele goze dos seus direitos político-eleitorais.
Um ponto interessante a respeito disso é o fato de que o sujeito que é mandatário, ou seja, aquele que desempenha um cargo público eletivo, uma vez que ele tem os seus direitos políticos privados nessas situações, ele, mesmo que retorne à situação de qualidade, ele vai acabar perdendo o seu cargo, ele pode acabar perdendo o seu cargo, e se ele retornar à vida civil normal, ele não readquire automaticamente esses direitos políticos e, portanto, o seu mandato. Temos aqui uma pergunta de um estudante de direito. Vamos dar atenção para ele aqui, por favor. Olá, professor. Meu nome é Pedro Brito e minha pergunta é: a alteração do Código Civil quanto à maioridade influenciou em algo a nossa Constituição? Obrigado, Pedro, pela sua participação. Na realidade, não. Não podemos confundir as capacidades para o desempenho de cada um dos ramos do direito, vamos dizer assim. A capacidade penal, a maioridade penal se inicia aos 18 anos, na forma do artigo 228 da Constituição. Por outro lado, a capacidade civil, que é aquela concernente, aquela necessária ao desempenho dos atos da vida civil, também se mostra prática, se mostra usual para simplesmente a prática desses atos patrimoniais da vida civil. Os atos da vida político-eleitoral são disciplinados pela Constituição em si. Quando a Constituição estabelece que o civilmente incapaz, ou absolutamente civilmente incapaz, não pode desempenhar os atos da vida político-eleitoral, na realidade, não há uma alteração na idade do alistamento e da obrigação de se alistar, que continua sendo 16 anos a faculdade, 18 anos a obrigação. E quando o Código Civil, que de 1916 tratava o maior a partir dos 21 anos, passa a tratar a partir dos 18 anos, aí sim nós vamos ver uma diferenciação entre o Código Civil, que diminuiu essa incapacidade civil absoluta, que agora é só a partir dos 16, e a possibilidade constitucional de ter os seus direitos políticos suspensos, tá? Então, na realidade, quando o sujeito não tem direitos políticos, porque ele é civilmente incapaz, seja pelo Código Civil antigo, seja pelo Código Civil novo, ele não tem o que perder em termos de direitos político-eleitorais. Bom, a ideia, então, de incapacidade civil absoluta é, sim, uma ideia também de suspensão de direitos políticos. Por quê? Porque, uma vez satisfeita a condição pessoal que leve o sujeito a novamente exercer os atos da vida civil, ele pode retornar aos atos da vida pública, aos atos da vida político-eleitoral de maneira natural. Na prática, o sujeito não perderá, por exemplo, o número do seu alistamento, o número da sua inscrição eleitoral. Ele não perde, na prática, o seu título de eleitor. Fica em desuso, mas quando ele voltar a gozar da sua capacidade civil, ele usa o mesmo número de inscrição, o mesmo título de eleitor, a ponto de poder votar, de poder se candidatar, etc, etc. A próxima hipótese que eu quero chamar a atenção aqui é quanto a mais uma situação prevista na Constituição de privação de direitos políticos que está prevista ali no artigo 15, inciso 5º. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Esse dispositivo aqui, na realidade, ele acaba se confessando. Ele confessa se ele é efetivamente perda ou suspensão na medida em que, da leitura do próprio artigo 37, parágrafo 4º, já é possível denotarmos que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. A condenação, então, nos atos de improbidade administrativa importarão na suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, se um sujeito é condenado nos moldes da Lei 8.429 por um ato de improbidade administrativa, nessa condenação, nessa própria sentença, o magistrado já trará lá a situação de suspensão de direitos políticos, se for o caso. Por quê? Porque o magistrado, no ato de improbidade administrativa, pode condenar o sujeito simplesmente à perda do cargo, pode condenar ao ressarcimento e não condenar em todas as penas cumulativamente. Agora,
quando ele priva os direitos políticos por força de um ato de improbidade administrativa, essa privação é certamente fornecida ou concedida por um período apenas, por um tempo apenas, previsto dentro da própria condenação, dentro da própria sentença. Percebemos, então, que nos atos de improbidade administrativa, a lei ela vai trazer lá por 3 anos, por 5 anos, por 8 anos, e o juiz é que define esse critério. Pelo que eu posso dizer com segurança que aqui nós temos mais uma hipótese de suspensão. E não bastasse essa minha segurança, o próprio texto constitucional já traz de maneira expressa que se trata de uma situação de suspensão de direitos políticos e não de perda de direitos políticos. O que seria, então, uma hipótese de perda de direitos políticos que até agora não vimos? Bom, podemos trabalhar aqui, a primeira delas, a ofensa ao princípio da escusa de consciência. Nós, brasileiros, nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição, aqueles que se encontram no Brasil protegidos por essa Constituição, tem uma previsão de que ninguém será obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Além disso, temos uma previsão constitucional de que a convicção política, religiosa ou filosófica, alegando uma dessas 3 situações, o sujeito pode se excusar, se recusar de cumprir uma obrigação legal a todos imposta. Então, a lei impõe uma determinada situação. Depois de imposta essa situação, pode vir o sujeito e não querer cumpri-la. Por quê? Por um motivo de convicção política, religiosa ou filosófica. Sendo assim, é importante que a gente observe que esse dispositivo constitucional do artigo 5º, inciso 8º, coloca uma condição. Qual a condição? De que o sujeito não será sancionado se ele, eventualmente, deixando de cumprir uma obrigação legal a todos imposta, ele cumprir uma obrigação alternativa. Então, observe que a Constituição dá 2 chances para o sujeito. Uma obrigação geral a todos imposta e uma obrigação alternativa. Ambas, sempre por se tratarem de obrigações previstas em lei. Não pode ser algo tirado ali numa situação concreta, não pode ser algo inventado ali para aquele momento, mas tem que haver a previsão legal, estabelecida em lei no sentido formal. Pois bem, assim é que quando a gente fala efetivamente em escusa de consciência, esse direito constitucional tem dá a possibilidade ao sujeito de, por razões de convicção, se excusar daquela situação e efetivamente cumprir apenas a obrigação alternativa. Agora, o sujeito não quis cumprir a obrigação geral a todos imposta. Não quis também cumprir a obrigação alternativa. Nesse caso, o sujeito não quer nada com o Estado brasileiro. Ele não precisa do Estado ou não quer depender do Estado brasileiro no que tanja aos seus direitos políticos. Ele não precisa, por exemplo, de empréstimos, ele não precisa de instituições financeiras oficiais, ele não precisa fazer vestibular, ele não precisa de passaporte ou visto do Estado brasileiro, ele não precisa fazer concurso público, ele não liga para essa relação política com o Estado brasileiro. E aí vou dar um exemplo para vocês. Imaginem bem, um sujeito, todos nós temos a obrigação de, se maiores de 18 anos e alfabetizados, votar e fazer o alistamento. Vamos pegar o votar. O sujeito sai daqui do Brasil, né? Vamos imaginar uma senhorita que saiu do Brasil e foi morar na França. Lá na França, ela se casa, encontra um francês muito bonito, etc., resolve se casar com esse sujeito. Ora, ela não precisa do Estado brasileiro, teoricamente, para muita coisa, né? Ela gosta do Brasil e etc., mas ela efetivamente não vai fazer concurso público aqui no Brasil, ela não vai tirar o passaporte brasileiro, ela pode ter até um visto de permanência pela França e etc. Não se relaciona com o Estado brasileiro. Temos uma eleição para prefeito, né, para as prefeituras municipais. Ela não participa do primeiro turno. Ela não participa também do segundo turno e cada um é um certame eleitoral. Ou seja, ela deixou de cumprir uma obrigação legal a todos imposta por 2 vezes já. Qual que é a obrigação alternativa? A obrigação alternativa, nesses casos, é a justificativa. E a legislação eleitoral estabelece a justificativa como uma forma de o sujeito dizer para o Estado: ei, eu não pude comparecer às eleições, mas eu estou aqui para dizer que me interesso pela vida político-eleitoral do meu Estado.
Observe que quando esse sujeito, ele efetivamente deixa de votar, ele não precisa ir no mesmo dia fazer a sua justificativa. Não. Essa justificativa pode ser feita durante 30 dias ou durante 60 dias, a depender da hipótese, e ele efetivamente se mostra preocupado com a vida do Estado brasileiro, com a vida político-eleitoral do Estado brasileiro. Vamos voltar ao exemplo dessa garota que saiu do Brasil e se casou com um francês. Nesse caso ainda, tivemos eleição para prefeito, primeiro turno. Segundo turno, eleição de prefeito. E aí, 2 anos depois, teremos eleição para presidente da República. Governador, senador e etc. Ela também não comparece e nem justifica. Aliás, ela nem sabe o dia da sua eleição. O dia da eleição no Brasil. Ela está preocupada com o bebê que acabou de ter, ela está preocupada com a sua vida na França, ela está preocupada com o apartamento, com a casa nova e não está preocupada com essas questões que ela deixou para trás aqui no Brasil. Ora, aquele alistamento eleitoral que ela tinha, uma vez que o sujeito deixou de cumprir a sua obrigação geral a todos imposta por 1, 2, 3 vezes, e não cumpriu também a obrigação alternativa por 1, 2, 3 vezes, significa dizer que ele tem os seus direitos políticos perdidos. Ela não tem mais direitos políticos no Brasil. Ela não vai mais poder gozar das prerrogativas que um cidadão brasileiro tem. Ela continua brasileira, mas ela não goza das prerrogativas que um cidadão brasileiro tem. Portanto, quando eu digo assim, é para que a gente compreenda que o sujeito ele não vai precisar mais dos seus direitos políticos, do seu alistamento eleitoral, do seu título de eleitor e etc. Esse alistamento ele vai ser efetivamente cancelado. Ele vai ser cancelado de modo a que o sujeito não tenha mais uma inscrição na Justiça Eleitoral, que ele não precise mais dessa inscrição e que efetivamente o desempenho de direitos civis e o desempenho de direitos políticos e eleitorais dentro do Brasil não se podem concretizar. Mas vejam que a perda de direitos políticos, eu disse que ela tem um caráter definitivo. Eu não falei que ela tem um caráter eterno, que é algo bem diferente. Dizer que tem um caráter definitivo significa dizer que aquela inscrição que está na Justiça Eleitoral vai ser pega, vai ser rasgada, vai ser arquivada e, efetivamente, no dia das eleições, se essa moça voltar da França aqui para o Brasil e disser assim, eu vim aqui e quero votar, o nome dela não vai constar do caderno. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral, muito organizada que é, dias e dias e dias antes, já preparou essa lista de eleitores aqui com aqueles cidadãos que estão politicamente ativos, não se preocupando com aqueles que estão com os direitos políticos suspensos, que estão em separado para quando puderem voltar, e muito menos com aqueles que tiveram seus títulos cancelados, que é a linguagem mais usual aí pela imprensa e no dia a dia a gente fala, né? Estão cancelados por quê? Porque o sujeito não tem mais um número de título de eleitor. As hipóteses de perda dos direitos políticos não acabam por aí. Temos ainda mais uma prevista no artigo 15 da Constituição, que prevê ali expressamente que aquele que tiver cancelada a sua naturalização, e aí esse cancelamento por ato judicial, por sentença judicial, também deixa de gozar de direitos políticos no Brasil. É interessante, nesse momento, a gente fazer uma pequena digressão a respeito da perda da nacionalidade no Brasil. Essa perda da nacionalidade, ela pode ser tanto a brasileiros natos quanto para naturalizados. E ela pode ser feita basicamente de 2 maneiras, ou pela via administrativa ou pela via judicial. A via administrativa, como regra, ela se dá por um decreto presidencial quando o sujeito deixa a nacionalidade brasileira de lado pela opção que ele faz em se naturalizar como membro de outro povo. Se ele escolhe ser membro de outro povo, de coração aberto, sem qualquer tipo de imposição da lei estrangeira e etc., ele se transforma em membro aquele outro estado e perde a nacionalidade brasileira pela via administrativa. Neste caso, tanto o brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado perdem os seus direitos, perdem o seu direito de nacionalidade. A hipótese trazida no artigo 15 da Constituição, entretanto, é outra. Ela fala apenas para a situação de cancelamento da naturalização. O cancelamento da naturalização só se dá para o brasileiro naturalizado, porque só pode perder a naturalização quem a fez. O brasileiro nato, ele já nasce como brasileiro e, portanto, ele não tem que se preocupar com essa situação. Assim,
observe que o sujeito que se naturaliza e comete alguma atividade nociva ao interesse nacional pode ser condenado. E nessa condenação, ele ainda pode sofrer uma outra sanção, qual seja o cancelamento daquela naturalização como brasileiro. Tendo cancelada a sua naturalização, vejam que ele não é mais parte do povo brasileiro. E não sendo mais parte do povo brasileiro, é importante que a gente observe que ele não pode também compreender uma parte dos cidadãos brasileiros. Se o cidadão é um conjunto que está dentro do conjunto de membros de um povo, não posso mais conceber que alguém que não é brasileiro, porque teve cancelada a sua naturalização, seja considerado ainda um cidadão dotado de direitos políticos. O artigo 15 traz especificamente essas 5 hipóteses. E apesar dele determinar assim, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, é importante a gente observar que existe uma outra situação que também faz com que o sujeito perca os seus direitos políticos. Qual seja? Aquela primeira hipótese que falei sobre perda da nacionalidade. Muito embora não esteja prevista no artigo 15, é uma situação prática que está prevista dentro da Constituição. Portanto, é legítima também por encontrar fundamento num texto de hierarquia superior. Além disso, é importante observar que o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, que trata especificamente das hipóteses de perda dos direitos de nacionalidade, faz com que o sujeito, pela via administrativa, o nacional nato ou nacional naturalizado, possa deixar de ser brasileiro. E pelo raciocínio todo que a gente construiu até então, o sujeito que deixa de ser brasileiro, ele deixa também de pertencer aos cidadãos automaticamente. É nesse sentido que a gente pode abordar, então, inicialmente, as privações sobre os direitos políticos, como perda ou suspensão. Vimos ali, então, que no artigo 15 da Constituição temos 5 incisos. O segundo, que fala sobre incapacidade civil absoluta. O terceiro, que fala sobre condenação criminal transitada e julgado. E o quinto, são hipóteses de suspensão de direitos políticos. O inciso primeiro e o inciso quarto, o primeiro tratando de cancelamento da naturalização e o quarto tratando de escusa de consciência, esses aí tratam de hipóteses de perda dos direitos políticos. Além deles, temos ainda o artigo 12, parágrafo 4º, na modalidade de perda administrativa dos direitos políticos de brasileiros natos ou naturalizados pela escolha em ser membro de outro povo, como uma outra hipótese de perda dos direitos políticos de nacionalidade. Vamos lembrar o caso daquela francesa que falei com você, daquela brasileira que se mudou para a França, que falei com vocês. Veja, a perda dos direitos políticos, ela não tem um caráter absoluto. Ela vai ter apenas um caráter temporário, em que o sujeito, efetivamente, temporário não, mas não é eterno, pois o sujeito que perdeu seus direitos políticos pode precisar desses direitos políticos novamente, e aí o que falta para ele? Falta, por exemplo, fazer uma nova inscrição eleitoral. Suponhamos que essa brasileira que mora na França quer agora trabalhar na Embaixada do Brasil em Paris, tá? Para ela desempenhar esse cargo da Embaixada Brasileira, que é um cargo público, ela precisa estar em dia com as suas obrigações político-eleitorais. Nesse caso, ela pode ou voltar ao Brasil, junto à zona eleitoral antiga, onde ela tinha domicílio, e fazer um novo alistamento, ou então, na própria embaixada, ela pode requerer um novo alistamento, uma nova inscrição, readquirindo direitos políticos no Brasil e podendo gozar de todas as prerrogativas que o cidadão brasileiro tem. Aqui ainda, uma situação que traz uma certa comoção ou uma certa necessidade de compreensão mais aprofundada é a que diga respeito aos parlamentares. Por quê? Porque a Constituição estabelece, no Estatuto dos Congressistas, uma situação interessante em que o parlamentar pode perder o seu mandato. Veja que, como eu disse para vocês, o sujeito que tem os seus direitos políticos perdidos ou suspensos, ele não pode desempenhar cargos públicos concursados, cargos públicos comissionados ou cargos públicos eletivos. Assim, uma questão que é sempre levantada é justamente aquela que diga respeito, por exemplo, à prisão de parlamentares. A Constituição estabelece que os parlamentares
não são absolutos em seus cargos e podem perder os seus mandatos. Só que o Estatuto dos Congressistas, também presente na Constituição, prevê que os parlamentares encontram ali uma impossibilidade, como regra, de sua prisão. A prisão de parlamentares, enquanto o sujeito é parlamentar, ela não pode acontecer. Por quê? Aqui o artigo 53, parágrafo 1º, coloca que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante crime inafiançável, nem processados criminalmente... não podem ser presos, salvo em flagrante delito. A regra, então, é de que o sujeito não possa ser preso como parlamentar, na qualidade de parlamentar. Esse é o entendimento primevo ali da Constituição, esse é o entendimento direto da interpretação da Constituição. Então, quando fala que o parlamentar não pode ser preso, esqueçam a ideia de que, para ser processado, ele precisasse necessariamente de uma autorização da Casa Legislativa. Isso não existe mais, há muito tempo no Brasil. Os parlamentares podem sim ser processados, criminalmente, inclusive, sem qualquer autorização da Casa. O que acontece é uma mera ciência do Supremo Tribunal Federal para a Casa respectiva, informando que aquele parlamentar está sendo processado. A questão da prisão parlamentar envolve a exceção do crime flagrante, de um crime inafiançável, cumulado com a ideia do flagrante. Então, a única hipótese constitucional expressamente prevista para a prisão de um parlamentar é o flagrante cumulado ao crime inafiançável. E um sujeito que é condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, ele não tem os seus direitos políticos suspensos? Sim, ele tem os seus direitos políticos suspensos. E aqui a gente tem que fazer uma concatenação entre os dispositivos constitucionais. Por quê? Vejamos bem. A perda do mandato parlamentar pode se dar por duas vias, ou a cassação ou a extinção do mandato. A extinção do mandato vai acontecer de maneira objetiva, em que, constatado determinado fato, o sujeito deixa de ser parlamentar. Por exemplo, se ele faltar a 1/3 das sessões. Faltando a 1/3 das sessões legislativas ordinárias, basta contar quantas ele faltou, basta ver quantas existem no ano, ele perde objetivamente o seu mandato pela via da extinção. Essa perda é declarada pela mesa da casa respectiva. Por outro lado, o processo de cassação acontece de maneira diferente. Num processo de cassação, o parlamentar será, através de critérios subjetivos, analisado se ele merece ou não merece permanecer no exercício da sua atividade congressual. É assim que algumas situações previstas na Constituição são de cassação, outras são de extinção do mandato parlamentar. Um exemplo, a quebra de decoro parlamentar pode ser entendida como uma hipótese de cassação, pois os pares existentes dentro daquela casa legislativa é que vão definir se aquela conduta do sujeito ofende ou não ofende o decoro parlamentar. Esse processo de cassação, ele é realizado dentro da Casa Legislativa e o resultado final pode até não ser o que agrade à sociedade, mas é aquele estabelecido pela maioria dentro daquela Casa Legislativa, daqueles parlamentares daquela Casa Legislativa, Senado ou Câmara dos Deputados. Pois bem, aqui na Constituição, nós temos uma previsão específica a respeito dessa perda do mandato parlamentar. E ali, nós vamos ter o seguinte, que no artigo 55, perderá o mandato deputado ou senador, e temos ali 6 hipóteses. Dentre essas hipóteses, eu queria destacar aqui o parágrafo 2º, que fala que nos casos dos incisos 1, 2 e 6, e o 6 me chama a atenção aqui porque ele fala de que sofrer condenação criminal transitada em julgado. E o parágrafo 3º diz assim, nos casos previstos nos incisos 3 a 5, então nós temos aqui 6 incisos, alguns deles são hipóteses de perda por extinção, ou seja, basta a declaração da casa, e outros são hipóteses de cassação, em que é necessária uma votação pela Casa Legislativa a fim de que o sujeito possa, eventualmente, sofrer a perda do seu mandato. Por que eu digo assim? Porque algumas hipóteses são a infringência das vedações, né, a quebra do decoro parlamentar, as ausências por 1/3 das sessões legislativas, e aí o 4, 5 e 6, o 4, que perder ou tiver os seus direitos políticos suspensos, o 5, quando decretar a justiça eleitoral,
e o 6, quando sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. É importante observar 4, 5 e 6. Esses 3 incisos aí, o inciso 4 e 5 são previstos no parágrafo 3º como hipóteses de declaração, ou seja, de extinção de mandato. Vamos lembrar quais são? O 4 e o 5? O 4 fala que perder ou tiver os seus direitos políticos suspensos, e o 5, quando decretar a justiça eleitoral. Nesses casos, não tem escapatória. A Justiça Eleitoral manda um ofício, porque ela é a competente, a gerenciadora dos direitos políticos no Estado brasileiro, né? Ela que é essa competente, manda um ofício, efetivamente, para a Casa Legislativa, e essa Casa Legislativa é que vai declarar a extinção dos direitos políticos, não havendo a extinção do próprio mandato, não havendo escapatória para esse parlamentar, por se tratar de uma questão objetiva. Antes mesmo de falar da hipótese da cassação do mandato, vamos a mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Professor Arthur, meu nome é Pedro Maia e eu tenho uma pergunta para o senhor. Se o parlamentar é condenado por sentença definitiva, a perda do seu mandato é automática? O Pedro vem com uma pergunta que se encaixa exatamente no ponto que eu quero destacar nesse momento. Por quê? Porque a condenação criminal transitada em julgado, ela está prevista dentro da nossa Constituição, mas não como uma hipótese de extinção do mandato, mas como uma hipótese de cassação do mandato. Observe que isso tem um porquê. Isso tem uma razão de ser prevista lá ou estabelecida lá pelo Constituinte em 87 e 88, com as suas razões de ser e pelos critérios que ele adota naquele momento, naquela realidade do Brasil. A Constituição estabelece que, nos casos dos incisos 1, 2 e 6, que se enquadra exatamente na condenação criminal transitada em julgado, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Será decidida por quê? Caros, vejam o seguinte: se o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, profere uma decisão em que ele condena criminalmente um parlamentar federal, um deputado federal ou um senador, essa decisão, né, vai ser oficiada à Justiça Eleitoral, que efetivamente é a gerenciadora dos direitos políticos no Brasil. Então ela deve ser oficiada à Justiça Eleitoral para que ela, como o juiz singular faz, como os tribunais fazem, para que a Justiça Eleitoral tome as providências a respeito dos direitos políticos desse sujeito. Ou pegue aquela inscrição do sujeito e a suspenda, ou adote outra providência que seja cabível. Por outro lado, é cabível também ao Supremo Tribunal Federal encaminhar um ofício, né, que seja à própria Casa Legislativa, comunicando aquela situação do parlamentar que agora é considerado culpado por sentença transitada em julgado. Os tempos de providências são diferentes. Pode ser que o tempo do encaminhamento de um ofício para a Casa Legislativa respectiva e, ao mesmo tempo, o encaminhamento de um ofício à Justiça Eleitoral, né, recebam tratamentos diferenciados e possam demorar demais num lugar ou no outro lugar. Quando isso acontece, então, o que vai ocorrer, como normal, é que a Casa Legislativa pode colocar em votação se, antes de chegar o ofício da Justiça Eleitoral, eles já querem providenciar a retirada daquele membro do parlamento. Se eles decidirem, pela sua maioria absoluta, que aquele sujeito não merece aguardar um comunicado da Justiça Eleitoral, ele já vai ser retirado de imediato do parlamento e, portanto, para de desempenhar aquele mandato, sofrendo as consequências, inclusive, de prisão, porque ele não mais é um parlamentar federal. Por outro lado, depois que chegar essa decisão da Justiça Eleitoral, esse comunicado da Justiça Eleitoral, aí não tem mais o que se fazer. Por quê? Porque aí nós vamos enquadrar nas hipóteses dos incisos 4 e 5, que é a suspensão de direitos políticos ou até a decretação pela Justiça Eleitoral. Na aula de hoje, portanto, tivemos a oportunidade de analisar algumas situações voltadas à privação de direitos políticos. Essa privação, ela pode se dar de duas maneiras básicas. Ou ela é a suspensão, ou ela é a perda dos direitos políticos. A cassação não mais. Essa não existe mais no nosso Estado Democrático de Direito, por força expressa do dispositivo do artigo 15, que a veda, possibilitando apenas a privação pela perda, que tem um caráter definitivo, ou pela suspensão, que tem um caráter apenas temporário.
Lembrando que as hipóteses do artigo 15, em 5 incisos, não se resumem ali, albergando ainda a hipótese do artigo 12, parágrafo 4º, que fala sobre a perda da nacionalidade pela via administrativa. Na aula que vem falaremos um pouquinho mais sobre direitos políticos, direitos eleitorais previstos na nossa Constituição. Um abraço a todos, obrigado e até amanhã. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.